Vamos falar então sobre a família, de acordo com Geografia da Terra Santa, de Enéas Tognini. A gente observa que na Bíblia a família é de origem divina, nasceu debaixo das potentes mãos do Senhor e que abençoou a primeira união conjugal. No hebraico não existe o termo família, o mais aproximado é Beit, casa, que é o vertido por família. A família hebraica era essencialmente patriarcal, a autoridade paterna era evidente. A gente tem como referência aqui Gênesis 12:1, quando Deus fala para Abraão, né, sai da casa do seu pai, né? Então a gente vê que assim, Abraão já era adulto, mas do jeito que Deus fala, parece que assim, o pai era o cara que mandava na situação, né? E aí as genealogias mencionando exclusivamente os nomes dos homens nos levam à mesma evidência. Por Mateus 19, versículo 1 a 8, sabemos que a monogamia, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, foi o grande ideal de Deus. Pela dureza do coração dos homens, no entanto, a poligamia foi tolerada antes e depois da lei mosaica. O homem podia ter duas ou mais esposas. Jacó tinha Lia e Raquel. 2. Além disso, a ama da esposa, uma escrava, podia coabitar com o marido, desde que lhe fosse oferecida pela esposa legítima, como foi o caso de Agar para Abraão, de Zilpa e Bila para Jacó. Gênesis 16, versículo 1 a 4 e Gênesis 29, versículo 21 a 30. 3. Um homem podia ter concubinas, esposas de segunda categoria. Saul, segundo o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 16, versículos 20 a 23. Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3. 4. Como escrava adquirida em guerra ou comprada. Gênesis 21, versículo 10 e Êxodo 21, versículos 7 a 11. Então a gente pelo menos aqui observa, é o que alguns autores chamam de como eu posso dizer, de uma leitura mais descritiva, em que assim, você está vendo uma informação de como a coisa era, e não necessariamente um mandamento de Deus, entende? Muita gente às vezes fala assim, mas está na Bíblia. Tá, o fato de algo estar na Bíblia não quer dizer necessariamente que Deus esteja mandando a gente fazer, só quer dizer o seguinte, pode ser um relato daquela cultura, nada mais, certo? Continuando aqui, o divórcio era permitido no Velho Testamento como tolerância e não como plano divino. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8, versículo 8. O divórcio ele foi condenado pelo Senhor Jesus. Marcos 10, versículos 2 a 12. Então, por exemplo, é muito comum, mais uma vez, né, que alguém, pelo fato de ver Jesus falar a respeito do divórcio, que as pessoas tenham aquela ideia, né, de que assim, tá vendo, Jesus liberou. Não é que liberou, ele só desbanalizou, porque antes o simples fato assim de não quero mais continuar casado, claro, sempre para o homem, né, devido à sociedade ser patriarcal, não quero mais ficar casado, acabou, e aí dá carta de divórcio e pronto, e aí Jesus chega e fala assim, não é assim, também não é bagunça, entendeu? Olha só, que se não for por um caso de, quer dizer, com exceção, né, peraí, estou respondendo errado, Jesus deixou claro que o divórcio não era permitido, senão em caso de relação sexual ilícita, né? É claro que pelo menos assim, eu levantaria uma discussão hoje em que uma mulher que é espancada pelo marido, ela não é traída por ele com outra pessoa, porque às vezes o miserável é fiel, entendeu? Aí nesse caso, às vezes a mulher até ora assim, me trai logo, desgraçado, mas ele não trai. Aí acontece, aí alguém vai dizer assim, mas a Bíblia não diz isso. Tá, mas observa bem, o que é mais importante? Permanecer casada com um possível assassino ou se divorciar? Então, entende? E detalhe que a ideia é um crescendo, não fica estacionado. Por exemplo, o cara segura ali no braço, não vai ficar ali, entende? Deu um empurrão, não vai ficar ali, porque cada vez que vai fazendo,
vai ganhando mais confiança. E à medida que, por exemplo, faz e a mulher não dá nenhuma evidência de resistência, aí ganha-se mais confiança. Acabou, né? Então, a gente, por exemplo, abriu um parêntese aqui, né? Talvez dê treta algum dia isso na internet, mas é algo que pelo menos eu fico pensando, né? Até que ponto é saudável para a gente como líder numa igreja falar assim, não, irmã, continua com ele, porque é o seguinte, se a mulher morrer, só de saber que a mulher ficou porque ela ouviu uma orientação de um irmão. Eu acho que nesse caso aí cai mais a questão do falando que o divórcio não é só por uma questão de relação sexual ilícita. Mas aí o cara escolhe, o que ele posso fazer então? Eu recorro para os dois primeiros mandamentos de Jesus deu, honra do próximo como a ti mesmo. Exatamente. Se você não esposa com possessão, você não responde para ela. E se você se ama, não vai deixar mais o marido te bater. Boa, gostei. Já vou usar isso se algum hater se levantar. Então. Um pastor quase falou isso no vídeo que eu estava assistindo. Aham. Mas não foi exatamente essa ideia que ele deu. Ele falou sem falar do mandamento. Ele falou: se você é uma mulher que se ama, que se cuida, você vai deixar um cara espancar, não sei o quê. Exatamente. Essa parte. Realmente, se você ama, se você for um cara que ama a Deus acima de todas as coisas e ama a você como ele se ama, Aham. Embora a gente sabe que assim existe violência doméstica em lares de crente, né? Não deveria. às vezes não batendo, mas psicologicamente. Ainda tem isso, né? Porque violência não é só física, né? Mas a que eu tô falando é física mesmo. Então, continuando aqui, até na nota diz, né, que o divórcio no atual Estado de Israel é concedido por um tribunal rabínico. Trata-se mais de um problema religioso do que uma lei. Então, pelo menos assim, até hoje ainda há uma preocupação com o aspecto religioso do matrimônio. Continuando aqui, os hebreus praticavam o levirato, ou sucessão a um irmão que falecia sem deixar filhos. O irmão mais velho se casava com a cunhada viúva e o primeiro filho que tivessem seria do irmão falecido. É como, por exemplo, o casal está lá e o cara não deixou herdeiro. Então, o cunhado assume o papel do irmão para que aquele irmão ele tenha uma descendência. E é claro, lembrando, né, que naquele contexto, nem toda mulher era como a de Provérbios 31, né? Então a maioria, né, não tinha recurso, e aí o cara morre, a mulher não tem nada, né? Porque não tem nenhuma pensão, não tem INSS, não tem nada, né? Então, se ela não tem um segundo marido, se ela não tem um filho, acabou a vida dela. Então, pelo menos parece que isso aqui é meio que um mecanismo para proteger, no caso da mulher, né? Pelo menos é o que parece. E aí, a gente tem como referência Gênesis 38, versículo 8, Deuteronômio 25, versículos 1 a 12, e Ruth, capítulo 4, versículo 1 a 12. O casamento com estrangeiros era proibido. Esdras capítulo 10. Ainda que Ruth fosse estrangeira, Salomão se casara com uma egípcia e Acabe com uma cirofenícia. E é claro, o Ernesto Tognini aqui não falou do casamento de Esther, né? E aí, eu não sei se dá para perceber algumas coisas que você percebe entre os autores dos textos sagrados, em que assim, Neemias e Esdras são radicalmente contra. Neemias chega a bater nos caras, né? Esdras fala para o casal se separar, e no caso a história de Esther com o rei é uma coisa louvada. A história de Ruth é uma história que assim é um romance, digamos assim, né? É uma novela. E por exemplo, o caso de Salomão, eu nem entro no mérito porque Salomão mancou, né? Mas assim, agora em relação pelo menos a esses dois casos, né, de Esther, que é vista com virtude, e Ruth, que é vista com virtude, então a gente percebe que assim, qualquer pessoa que queira ser muito rígida em relação a questões bíblicas, ela vai ter problemas, porque Deus não repreende Ruth, Deus não repreende Esther. Pelo contrário, Ruth entra, né, para a história de Jesus e de Davi através do filho dela, né? E Esther entra para a história pela preservação do povo de Israel. Então é algo para a gente pensar.
Ruth, mal ou bem, ainda tem aquela questão de ela aderir, né, à liderança de Boaz como marido judeu. Esther. Então é algo para a gente pensar, é só uma provocação. Seguindo aqui, o sacerdote não se podia casar com mulher repudiada, nem prostituta, nem viúva, a não ser que o fosse de sacerdote. Levítico 21, versículo 14. E aí a gente olha para uma situação dessa religiosa, como é que deveria ser complicado, né? Imagina, de repente, você é um sacerdote, você se interessa por uma mulher, mas ela é viúva. Acabou. Não é viúva nem de sacerdote. Entendeu? Então é algo para se pensar. Não está aqui porque não tem a ver, mas até mesmo uma pessoa com um tipo de defeito físico não poderia ministrar também, porque a ideia era pedagógica de passar o seguinte: olha, para Deus tudo tem que ser muito perfeito, tudo tem que ser correto. Nos dias de hoje, como a gente vive na era da graça, a gente às vezes perde o sentido de que assim, não é porque Deus aceita a gente do jeito que a gente é, que a gente vai perder essa pedagogia de assim, precisa ser o melhor, né? Precisa ser o mais excelente, uma coisa mais ou menos assim. Eu pelo menos costumo implicar com o pessoal que toca, né? Se você tocasse na banda do Edmota, você tocaria nesse nível aí ou você se esforçaria mais? Primeiro que a gente sabe que não tocaria, mas agora o seguinte: se ele desse uma vaga, qual seria a sua atitude? Você seria metido ou seria humilde para trabalhar com ele? Né? Você, por exemplo, ia ficar ditando as regras para ele ou ia receber as regras dele? Você, por exemplo, iria se aprimorar a cada dia para ele nunca pensar em botar alguém no seu lugar, ou você ia ficar assim: deixa a vida me levar? Entende? Então, não é que você vai se tornar um instrumentista perfeito, mas a pergunta é: se você tocasse por Edmota, você teria a mesma dedicação que você agora toca para Deus? Né? Exatamente. Então, aí nessa hora que o levita cruza os braços, faz cara feia para mim, assim por diante, né? Ou manda indireta no Facebook. Seguindo aqui, né? Como se ninguém que está lendo soubesse que aquilo que ele está falando é para o pastor da igreja, né? Então, aí nesse caso aqui, os pais do rapaz arranjavam-lhe a moça para casar. Complicado isso, né? Aí nisso, como foi o caso de Isaac, Gênesis 24, Isaac já estava coroa, né? Mas os pais que arranjavam a parada. E aí nesse caso, com Jacó deu-se o contrário, apaixonou-se por Raquel à primeira vista. Mas não vamos esquecer que Jacó estava fora do clã, Jacó estava fora da casa do patriarca. Então, ou seja, ele não estava naquela situação em que assim, embora pelo que a gente percebe que Esaú arruma duas esposas fora da vontade dos pais, parece que Isaac não devia ser uma figura muito forte. Parece que Rebeca era a pessoa mais forte da parada, pelo menos é o que parece, né? Não, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de diálogo entre o casal, não. Eu estou falando de dominância mesmo, né? Porque assim, uma coisa é o diálogo. Às vezes o cara, ele gosta de impor, mas como ele é um cristão, ele cede e senta para conversar. Não gosta muito da opinião da mulher, mas senta para conversar. Às vezes a mulher, por exemplo, ela não sente muita firmeza no cara, ela não confia muito nas decisões dele, mas como ela é cristã, ela senta para conversar e escuta. Dá vontade de fazer diferente, mas escuta, espera dar errado para falar assim: deu errado, agora vamos fazer do meu jeito? Beleza. Agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte: vai ser do meu jeito. Porque qual seria o jeito certo da coisa acontecer? Esaú. Mas ela falou assim: não pode ser. E aí ela foi e deu o jeito dela. Tanto que Isaac ficou magoado. Mas você não vê o texto mostrando Isaac com bronca de Rebeca. Você não vê. Mas tudo indica que rolava o lance aí, né? Mas, é claro, especulação, né? Pode ser, quem sabe, uma novela que a gente pode escrever, né? E aí, seguindo aqui, voltando, com Jacó deu-se o contrário, apaixonou-se por Raquel à primeira vista. Gênesis 29 e 20. Com Moisés e Zípora foi a mesma coisa. Êxodo 2. Não vamos esquecer também, Moisés está numa situação que ele não tem uma liderança paterna.
né? Ele já é homem feito, tá sozinho numa terra estranha, né? E aí nisso, Jétro tinha 7 filhas, não é isso? Aí, por exemplo, ele tá ali, né? 7 mulheres, o sogro, né? Era um cara que assim, gostou dele, né? Ele falou assim, poxa, eu posso decidir. Não é o caso de Labão, né? Quer dizer, Labão aparentemente concordou com Jacó. É aquela pessoa que não briga contigo, mas não te atende, né? É como, por exemplo, na situação de liderança de igreja mesmo. Tem aquele cara que você fala assim, ô Robson, faz aquilo ali. Pô, pastor, não dá não vai ficar legal, vai ficar ruim, vai ficar chato e tal. Tu fica chateado com ele. Mas de repente ele até faz e tudo, de repente ele, não pastor, pensando bem, eu estava olhando aquilo ali e tudo e tal, mas olha só, eu acho que não dá certo por causa disso, ou seja, nisso que ele abaixou o tom e explicou os motivos, aí você até relevou e foi, não foi pro coração, não ficou com mágoa, aquele negócio todinho, mas aí você chega e fala assim, pô Daniel, preciso, tranquilo, tamo junto pastor. Aí da semana que vem, e aí Daniel, resolveu? Mês que vem, resolveu, ou seja, ele já não ia fazer, ele só não quis enfrentamento. Percebe o negócio? Então Labão é mais ou menos esse tipo. Pô, tô gamado na tua filha e tudo, tem que trabalhar 7 anos para ficar com ela. Beleza, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Labão, só prosperando. No 7º ano, aí rola o golpe, né? Aí quando Jacó vai reclamar, acho que se Jacó não reclamasse, ia ficar por isso mesmo, como assim, bom dia meu genro, foi boa noite, tudo bem, legal, né? Pô, qual é meu sogro? É porque aqui não é costume oferecer a filha caçula antes da mais velha, safado. Por que não contou antes? Porque sabia que Jacó, não, nada feito, tá maluco? Ou seja, ele conseguiu o cara trabalhar para ele 14 anos. Entende? Assim, o texto mostra o seguinte, né? Parece que ela não era atraente, né? E assim, no caso o pessoal olhava assim, não, essa daí não vai não, né? Pode até ser isso, mas ainda assim é o seguinte, né? É golpe, né? Ainda assim é golpe. Exatamente, e não vamos esquecer que eles eram parentes. Olha aí, rapaz, olha a cultura, olha o congresso de família aí. Não prede isso não, senão aí o pessoal não vai voltar para o culto seguinte. Vamos lá, então, o pessoal fala assim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, mas tudo bem, que a sua voz seja doce ao meu ouvido. Aí, voltando para cá, com Moisés e Zípora foi a mesma coisa. Êxodo 2. Davi recebeu Mical por heroísmo na guerra. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 a 30. O professor Kohler calculou que em média um homem hebreu era pai aos 19 anos, avô aos 38 e bisavô aos 57 anos de idade. Então a gente, por exemplo, pode até estranhar uma situação dessa, porque para a gente a adolescência é um negócio que dura muito tempo. Um cara de 19 anos no mundo bíblico era um homem, um cara de 19 anos hoje é um menino, entendeu? Não vou muito longe. Na minha infância um cara de 19 anos morava sozinho, tinha um quartinho, engraxava com turno, entende? E eu estou falando do que eu vi, entende? Tinha umas avenidas que o pessoal chamava de cabeça de porco, né? E aí nesse aquele monte de quartinho assim, e o banheiro do lado de fora, um ou mais, né? E aí você via cabide do lado de fora, os caras sozinhos, cara, farda passada. E antigamente tinha um negócio de engomar, né? Assim, minha mãe era passadeira, eu lembro disso, passava um negócio na farda para depois passar e a farda ficar esticadinha, era sinistro. Imagina, um moleque de 18, 19 anos passando, lavando, engomando, coturno assim, na porta assim do quarto dos caras. Aí tu olhava assim, pô, hoje um cara de 25, pô mãe, não, tu não vai fazer isso não. Aí o pai, meu filho, tá precisando de quê? Né? Então assim, o cara com 40 anos ele fica assim, será que eu caso?
Entende? Não é? Aí assim, aí eu não sei nem como é que a menina assim vai num negócio desse, porque eu penso assim, se o cara com os 40 anos tá na dúvida se larga a mãe e o pai, pô, velho, como é que vai ser para tomar decisão em casa? A não ser que, é claro, ela adote, né, e ela tem um grau alto de dominância, aí beleza, porque ela vai ter um filho grande, né, não precisa trocar a fralda, né, e vai ser daquele jeito. Cadê o pagamento? Resolve não sei o que lá, faz esse curso, entendeu? Aí tá bacana. Mas agora, para a vida 2, um cara desse, assim, mas Deus que me perdoe, estou falando da vida dos outros, né? Cada um com seu cada um, né? Mas agora, que adolescência hoje está indo até os 50 anos, isso tá. E aí, nesse caso, por isso a gente estranha, né, essas coisas, né? Porque embora a puberdade ela seja biológica, é um negócio que acontece mesmo, a adolescência é uma coisa cultural. Então a adolescência ela foi construída, né? É uma coisa que serviu para a burguesia. Então aí você vai, manda o cara para a escola, ele estuda, não sei o que lá, aí tal, fez escola, depois universidade, aquela coisa todinha, para depois ele ficar pronto para o mercado de trabalho. Aí alguns ainda vão fazer mestrado, aí depois doutorado, depois comprar o imóvel próprio, aí casa com 45 anos, entendeu? Então é um negócio meio complicado hoje em dia, né? E aí no momento em que um homem colocava o véu sobre a sua amada, ou declarava diante das testemunhas que ia desposá-la, se consideravam casados, embora não estivessem juntos. Então a gente vê o caso de Ruth 4 e Mateus 1,18. Lembra do caso de José? Né? Não querendo a infamar, porque, por exemplo, é como se ela tivesse traído ele. Ah, mas é noiva. Aqui não interessa não é porque vocês não tiveram relação sexual que vocês não têm compromisso. Olha como é que o troço é sagrado, né? Exatamente. O noivado de vocês é o seguinte, já é traição, velho. Não tem esse negócio não, né? Ocidental, casado já está errado, aí já, né? Tô casado, mas não tô morto, não é assim? E aí nessa situação vai morrer, vai, dependendo da mulher. Então Jacó pagou dote para desposar Raquel e precisou pagar também por Lia, Gênesis 29, versículo 20 a 27, e isto passou a fazer parte da lei, como lemos em Êxodo 22, versículo 17, Deuteronômio 22, versículo 28 a 29, e primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 25. Mateus 25, de 1 a 13, nos mostra um bem movimentado quadro do que era um casamento em Israel. A noiva, no dia das núpcias, permanecia na casa dos pais. O noivo ficava em um lugar ignorado, na companhia de amigos íntimos. Era guardado com ansiedade pelos que estavam na casa da noiva. Nas imediações desta casa ficavam pessoas que esperavam o noivo, como na parábola das 10 virgens. Então você vê que assim, observa bem, o noivo está em lugar ignorado, o pessoal não faz ideia onde ele está curtindo, jogando uma bola, trocando uma ideia, aquele negócio todinho, está na despedida de solteiro da época, e aí nisso está ele lá, e enquanto isso está acontecendo, na casa da noiva está o pessoal aguardando a chegada do noivo. Por isso que a analogia do arrebatamento tem muito mais a ver com noivo e noiva no contexto bíblico do que no nosso, né? Só que a gente muitas vezes pensa com a nossa mente. Olha a importância de você entender o contexto de lá. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, observa, né, que tá todo mundo ali, o noivo, cadê o noivo e tudo tal. Hoje em dia ia ficar um pouco complicado, porque noivo já é de deixar a noiva no altar, noivo já é de não ir, entendeu? Num contexto desse aqui, eu acho que no Brasil não ia dar muito certo não. Aí, porque é a faca e o queijo pro cara que quer meter o pé, né? Aí, era aguardado com ansiedade, e nas imediações dessa casa ficavam as pessoas que esperavam o noivo, como na parábola das 10 virgens. Cada pessoa que esperava o noivo precisava ter uma lâmpada. Acredita que na minha cabeça as 10 virgens eram para o mesmo noivo para casamento, quando eu era mais novo? Estou falando sério, eu pensava que as virgens eram equivalentes às noivas, esperando o noivo chegar, entendeu? Aí, continuando aqui, não, estou sendo sincero, jogando aberto. Aí,
Cada pessoa que esperava o noivo precisava ter uma lâmpada. Havia um grito forte de alegria ao aparecer o noivo. Vem o noivo! Agora imagina a lâmpada, imagina o estresse, cara, né? Entendeu que eu me lembrei aqui da parábola, né? Eu tenho mania de falar com as pessoas como se elas soubessem o que eu estou pensando, desculpa. Então, imagina, né? Como se vocês soubessem o que está na minha cabeça. E aí nisso, ele vinha com um séquito e todos com lâmpadas e azeite. E as outras 5, com lâmpada. 5 virgens entraram no séquito e na casa da noiva, porque tinham lâmpada e azeite. E as outras 5 não tinham azeite, por isso não entraram. A seguir, o noivo entrava na casa da noiva, tomava-a para a sua casa, ou seja, a casa do noivo, onde havia festa com porta fechada. As 5 virgens loucas encontraram fechada a porta, né? Ou seja, ele levou para a casa dele, e aí nisso elas foram lá buscar o azeite para resolver a parada. Quando elas voltaram, não tem mais como entrar, acabou o convite, os homens de preto estão tudo lá na porta, não vai entrar, certo? E aí nisso, uma festa de casamento podia durar até uma semana. Juízes 14, versículo 12 e João capítulo 2. As palavras hebraicas ish e ishá, que a gente traduz por macho e fêmea, né, em Gênesis, homem e mulher, designavam também marido e mulher. Não existe no hebraico a palavra solteiro. A mulher estava sujeita ao pai enquanto não casasse, e depois de casada ao marido. Tempos bíblicos. Levanta a mão para o céu, Natália. E aí nisso, o marido era Baal. Aí nessa hora o cara vai falar assim: tá amarrado, calma. Baal quer dizer senhor, né? Então o marido era senhor da mulher, e Adon da esposa, mestre da esposa. Os 4 termos hebraicos, Aba, né? En, mãe, Ben, filho, Bat, filha, expressam bem a constelação familiar e os laços de amizade de uma Beit, família. O filho primogênito tinha a porção maior na herança. A família, que é A com sinal indicador de crase, para a família podiam ser acrescentados irmãos e irmã, que em alguns casos eram parentes consanguíneos. É bom a gente observar aqui, né, sobre a porção maior na herança do pai. Lembra quando Eliseu fala que quer a porção dobrada de Elias? Tem gente que pensa que Eliseu está querendo mais do que Elias. Não, Eliseu está querendo ter uma porção de herdeiro. É só isso. Estou falando isso aqui porque é muito comum gente falando, quando prega, que Eliseu está querendo ter o dobro. Só que não é o dobro, ele está querendo ter a porção de herdeiro. Ou seja, eu quero ser o seu sucessor. Por isso que Elias fala: você está me pedindo uma coisa difícil, porque quem decide isso é Deus, sou eu que vou decidir isso, né? Então, vem e me segue, porque se você conseguir, aí é você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Continuando aqui, a instrução dos filhos era ministrada no lar e mais tarde na sinagoga. A mulher hebraica gozava de muitas regalias na vida social, não encontradas em outros povos da antiguidade. Provérbios 31 é a apresentação de um quadro vivo do alto valor da mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa. Em certos casos, a mulher tinha alguns direitos em pé de igualdade com o homem. Provérbios 1, versículo 8. Trabalhava na lavoura. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Pastoreava rebanhos. Gênesis 29, versículo 9. Carregava água, colhia e moía trigo. Rapaz, era ralação, hein? Aí nisso, preparava refeições, tecia, costurava. E houve mulheres hebraicas proeminentes, como Débora, Hulda e outras. Então, teve mulher que liderou, teve mulher que profetizou, teve mulher que fez um monte de coisa no passado. Não era a regra geral, não apenas por causa de Bíblia, mas por causa da época. É isso que é importante a gente ter em mente quando a gente vai pregar. Eu estava falando aqui, gente, sobre textos descritivos e normativos. Muita gente às vezes pega um texto descritivo e trata como se fosse normativo.
Só que assim, é bom a gente ter em mente de que o texto descritivo ele está apresentando, o normativo está determinando, é diferente. E aí às vezes o indivíduo ele pega textos como esse que a gente falou, né, de concubinas, né, de servas, né, da esposa, e tentar trazer para o contexto da gente. Não, é descritivo. Quer fazer? Faça. Mas não vem, desculpa a expressão que eu vou usar, não mete essa de que Deus mandou, entendeu? Faz porque você quer, não bota na Bíblia não, ô mal acabado, tá dando para entender? Então é bom a gente ter isso em mente. É que nem o texto de Oséias, eu não esqueço aquilo, né, do pastor, né, que estava tendo relações sexuais com uma ovelha, membro da igreja, né, com a autorização do marido, porque tinha um texto bíblico dizendo, procura, né, uma mulher, né, e o texto era adúltera, né, e ele entendeu, adultera, entende? E aí no caso, a tua cara demonstra que você não está acreditando na sinceridade do obreiro. Aí nesse caso, sabe aquela risadinha do tipo assim, aham, sei. E aí nesse caso, eu acredito no cara, na boa. Ele recebeu o repórter do Fantástico, gente. Não, numa boa. Ele recebeu o repórter do Fantástico. É sinistro, né? E aí o que aconteceu? Juntou tudo, né? Eu acho que a mulher teve uma revelação de que Deus tinha mandado. Aí nesse caso, né, por exemplo, o marido foi convencido pela experiência e pelo texto bíblico. O pastor explicou o texto para ele e a mulher contou que Deus mandou. Aí o cara, não ri não, o cara deve ser, poxa, não, na boa, se sou eu acreditando no meu pastor e acreditando, né, que Deus falou com a minha esposa, cara, dá uma dor aqui no coração, meio que assim, sacrificar meu Isaac é sinistro, velho, é sinistro. Não, eu me coloco no lugar do marido, velho. Aí nessa situação, o marido você até entende. Aí nesse caso, por exemplo, olha só, outra que não acredita na humanidade. Aí nessa situação, observa bem, o repórter não foi direto no pastor, nem no marido, nem na mulher, foi no povo na rua. O pessoal sem versículo bíblico, sem conhecer, né, nada sobre duas naturezas de Jesus, quem foi mulher de Caim, sem saber explicar a trindade. Eu não entendo esse negócio não, mas eu nunca vi isso em igreja não. Ou seja, o pessoal não sabia explicar, mas entendia que não era bem assim, entendeu? E aí, assim, o repórter foi no marido, né, foi na mulher e tudo tal, foi no pastor. Então é um tipo de situação em que assim, às vezes a pessoa, ela até, né, vai usar o texto bíblico, mas a pergunta que se faz é, eu estou usando o texto bíblico, né, do modo assim, olha, Deus deu uma orientação, e essa orientação é um princípio que ultrapassa a cultura, ou é uma coisa que fica restrita à cultura? E muitas vezes tem gente que traz a cultura para cá e esquece o princípio. Por isso que a gente vê tanto crente perturbado na igreja. Ele repete o que o texto está dizendo pela letra morta, mas não pratica o princípio bíblico, que é o espírito da letra. Vai entender?